sabe aquilo que ninguém sabe. Aquilo que nem você sabe, Ele sabe. Amém? Aquilo que está lá na parte oculta da sua mente, o Espírito Santo sonda aquele lugar. Glória a Deus. Então eu queria que você orasse nesse momento. Que você falasse para o Espírito de Deus. Fala: Senhor, eu abro todas as portas do meu ser para Ti. Fala com Deus, ora. Isso. Glória a Deus. Senhor, nós Te louvamos. Não porque o Senhor faz coisas para nós, mas nós Te louvamos porque o Senhor é o dono, é o Senhor do nosso ser. Eu Te louvo porque o Senhor é o meu dono, é aquele que está no controle de todas as coisas. Agora, Espírito Santo, nós Te pedimos que Tu estejas falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Não permita que nenhuma ideologia, que nenhuma filosofia, que nenhuma teologia seja aqui expressa, Senhor, mas que a Tua palavra venha sobre nós, que o Teu Espírito venha e derrame da Tua unção sobre nós hoje, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, Senhor, que nós saiamos daqui diferentes, Pai. Não porque fomos impactados, ó Senhor, por algo que nos motive, por uma motivação, Senhor, mas que sejamos, Senhor, impactados pelo Teu Espírito Santo. Usa-nos, Pai. Usa-me, Senhor, e usa cada pessoa aqui, para que a Tua palavra seja distribuída, Senhor, de forma graciosa nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar. Nós vamos falar hoje sobre um trecho da Bíblia que está lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Amém? Mateus 7, de 24 a 27. Eu sei que você já leu esse texto e que você provavelmente já conhece esse texto, mas eu também sei de uma coisa: o Espírito Santo renova todas as coisas. Amém. Então eu tenho certeza plena que Deus vai falar com você hoje. Amém? 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 Amém. Eu creio nisso. Amém. Por que eu creio nisso? Porque o Espírito de Deus já falou comigo nessa passagem. Amém. Falou grandemente comigo. Falou de coisas que eu preciso mudar. Falou de coisas que eu preciso acrescentar à minha vida. Falou de coisas que precisam ser consertadas. Então eu sei que o Espírito de Deus vai falar com você.
de forma profunda, de forma grandiosa. Mateus 7, de 24 a 27, fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Glória a Deus. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 9 anos de idade, não menos, acho que uns 7, 8 anos de idade, eu aprendi a andar de bicicleta. Amém? Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta? Amém? E quem não sabe andar de bicicleta? Oh, vai aprender hoje, irmão. Amém. Entra aqui com a bicicleta aqui. Então eu aprendi com uns 8 anos de idade. Amém. Põe ali para mim, né? Obrigado. Eu aprendi a andar de bicicleta. Lá em Caculé tinha bicicleta. Amém. Eu aprendi a andar de bicicleta com 7 anos. E até hoje eu sei andar de bicicleta. Vocês querem ver? Não. Alguém quer cantar? Amém. Eu aprendi a andar de bicicleta. E eu estava pensando, como que uma pessoa hoje aprenderia a andar de bicicleta, né? E nós temos uma ferramenta hoje, né? O nosso Google, né? Que ensina tudo, não é? Então, algumas coisas que fala, eu queria que a gente observasse um pouquinho. Que fala, se você colocar lá, como andar de bicicleta. Se você colocar lá, como andar, viu, irmã? Quem mais? Não é só ela não, quem mais não sabe? Olha lá. Tem uma irmã lá em Bertioga que fez o seguinte, ela não sabe andar, irmã Edna, né? Então ela foi um triciclo lá, tem um triciclo. Ela anda de triciclo. Mas ela anda, né? Mas eu estou falando de andar de bicicleta de 2 rodas, né? Então assim, olha o que fala no Google. Eu vou falar algumas coisas, tá? Porque é bem detalhado aqui, são três passos que eles dão e detalhadamente. Então, como andar de bicicleta? Passo 1 de 3. Primeiro, encontre um lugar adequado. Não vai andar no meio
dos carros, né? Então encontre um lugar adequado, plano, né? E você vai começar. Segundo ponto, eles são realmente bem detalhistas, isso mesmo, são detalhistas. Use os equipamentos adequados, né? Então, capacete, não é? Cotoveleira, joelheira, né? Então eles falam para usar, né? Aí coloca o capacete e tal, eles vão falando, vão detalhando. Aí eles falam assim, ó, ande de bicicleta durante o dia, né? Para evitar problemas, né, de alguém atropelar você. Tá. Aí depois ele fala assim, ó, comece numa superfície plana, né? Depois ajuste o assento da bicicleta, que nem esse assento estava muito alto para mim, né? Então tinha que ter ajustado, ajuste. Depois teste os freios, ó. Eu quando eu andava nem olhava se tinha freio, eu subia e né? Teste os freios. Depois ponha um dos pés no chão. Tá, aí coloca o outro no pedal, né? Aí começa a tomar impulso. Olhe bem para frente, vai indo. Comece a pedalar. Desça da bicicleta. Bom, isso aí. Então, quem não sabe andar de bicicleta? Então você já aprendeu. Já aprendeu, pode. Quer tentar? Não? Teoria, né? Né? Vai nessa. Mas você ouviu tudo aqui que foi falado? Vai nessa, vem. Tantas informações aqui. Não é, dona Fátima? Não é, irmã Fátima? Tantas informações para você andar de bicicleta. Não é, irmã Valquíria? Tanta coisa que foi falado aqui. Eu queria te perguntar uma coisa. Você sabe andar de bicicleta? Você sabe? Não. Esse texto aqui de Jesus é exatamente isso. É o que Jesus está falando. Jesus está falando exatamente isso. Ele está falando assim, ó, não adianta você ouvir o que eu falo e não fazer. É verdade. Amém? Amém. Então, para a Neia, né, começar a andar de bicicleta, o que ela vai ter que fazer? Vai ter que pegar a bicicleta e perder o medo e começar a pedalar. Amém? Não tem outro jeito. O jeito é colocar em prática aquilo que eu ouço. E o que Jesus estava falando nessa passagem é exatamente isso. Jesus estava com os seus discípulos mais próximos. Se você olhar o contexto, eu queria que você lesse Mateus 7, 24, 27, depois em casa, com calma, não é? Você vai ver que Jesus, ele estava com uma grande multidão. Aí depois ele pega e chama os discípulos mais íntimos e fala assim, ó, vamos subir para o monte, que nós vamos ter um tempo diferente. E aí ele começa a falar o sermão do monte. Então essa passagem aqui, ela é a conclusão do sermão do monte. Mateus capítulo 5 começa o sermão do monte. Então esse texto aqui que nós estamos lendo, essa parábola, é a conclusão, é o desfecho do sermão. Jesus era tremendo. Então ele fala isso, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói uma casa sobre a rocha. Amém? Amém. Então, isso aqui é o final do Sermão do Monte. O que torna o Sermão do Monte tão especial?
Primeiro, porque foi o próprio Jesus que pregou. O próprio Jesus pregou esse sermão. Jesus, aquele que obedecia perfeitamente à lei, tudo. Jesus fazia tudo. Jesus não deixava de cumprir nada, ele fazia tudo. Ele obedecia em tudo e perfeitamente. Jesus era dotado de um caráter íntegro. Amém. Jesus não pecou. Aleluia. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Só Jesus tinha essa característica. Não me pergunte como era isso, eu não sei. Mas a Bíblia traz essa informação, essa revelação para nós. Aleluia. Que Jesus Cristo, o seu Salvador, Aleluia. aquele que morreu por você, Deus. era 100% Deus e 100% homem. Aleluia. Então, por isso, as pessoas, quando a gente lê ali os versos finais desse texto que nós lemos, não é? Os versos 28 e 29 desse texto mesmo de Mateus 7, 28 e 29, fala assim: olha, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Como quem tem a autoridade. Então o Sermão do Monte, no qual esse texto que que estamos vendo aqui, essa parábola do alicerce, das casas, é algo maravilhoso, porque o próprio Jesus foi quem pregou. Imagina você ouvindo Jesus pregar, não o pastor Gerson, o Jesus pregar. Pensou? Que bênção! E eles estavam ouvindo isso. Glória a Deus. Aleluia. Existe um teólogo e escritor muito conhecido, chamado John Stott. John Stott, um teólogo inglês. Ele fala uma coisa interessante sobre o Sermão do Monte, que eu queria que você ouvisse. Ele fala assim, ó: o Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Grava isso: contracultura cristã. Eis aí um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos. Tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. E essa contracultura cristã é a vida do reino de Deus. Uma vida humana realmente plena, mas vivida sob o governo divino. Isso é o que o Sermão do Monte fala. Contra a cultura cristã. Ou seja, o cristão entra na sociedade, mas ele está na sociedade, mas ele não faz parte daquilo que a sociedade tem como certo e como correto. O cristão é assim. E é isso que Jesus estava pregando. É isso que o Senhor Jesus estava pregando lá no Sermão do Monte. Amém? E como foi? Qual foi o contexto disso que Jesus pregou? Como foi? Jesus pregou esse sermão
essas palavras que nós estamos vendo aqui no início do seu ministério, logo após o seu batismo e depois da tentação dos 40 dias, lembra? Então Jesus está iniciando o seu ministério. Quem era Jesus? Jesus não era ninguém. Para eles Jesus não era ninguém. Jesus era um carpinteiro que morava numa cidadezinha desprezível chamada Nazaré. Ninguém conhecia essa cidade. Não era uma metrópole. Não era nada. Então, quando Jesus estava pregando isso, ele estava mostrando para as pessoas que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus encarnado, que ele era o Messias que deveria vir para salvar o homem. Então é por isso que ele começa a pregar e ele traz essa pregação tão contundente, tão forte, porque ele queria deixar bem claro que ele era aquele que Deus havia prometido que viria. E onde foi que ele pregou isso? Ele pregou num monte. Não se sabe qual foi o monte. A tradição tem aí um monte que eles falam que é lá, mas ninguém sabe se é realmente. Só se sabe que foi num monte próximo às praias do Mar da Galileia e ao norte. Foi uma colina, na verdade. Na verdade, a meu ver, Mateus e Lucas que narram isso, eu acho que na verdade eles estavam querendo denotar e fazer uma comparação entre Jesus e Moisés, porque Moisés, quando trouxe os 10 mandamentos, ele estava num monte. Então é por isso, a meu ver, que Mateus e Lucas eles querem falar assim: olha, Jesus, o Messias, também trouxe uma palavra num monte. Num monte. Então, queridos, nesse texto aqui de Mateus 7, de 24 a 27 que nós lemos, ele tem algumas informações que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho. Eu sei que você conhece essa passagem, mas eu queria que você acrescentasse ao que você já sabe essas coisas que eu estou falando. Ele fala de construtores, pedreiros, na verdade, pessoas que estão construindo. E Jesus fala uma coisa. Fala assim, ó: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Quem são os construtores? São aqueles que ouvem a palavra. Os construtores, então, são aqueles que ouvem as palavras de Jesus, que constroem suas vidas, tijolos por tijolos. Caráter, hábitos, lembrança, expectativa, autoestima, ética, o que é certo e o que é errado. Vão construir. Você foi construindo isso durante a sua vida. Você foi construindo isso. O seu consciente, o seu subconsciente, foram colocadas pedras sobre pedras. E você foi formando aquilo que você é. Então os construtores são as pessoas que constroem as suas vidas. Amém? Amém. Você é construtor. Amém. Você está construindo a sua vida. Amém. Amém? Amém. Então veja bem. Aqui fala de dois tipos de construtores. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa, que esse texto fala e fica
não fica tão evidente, mas que é importante a gente ver. Ambos os construtores constroem as casas. E em nenhum momento se fala que aquelas casas estavam construídas de forma errada. Nenhum momento. Eles construíram suas casas. Bonitas, casas sólidas, dá a entender isso. Eram sólidas. As casas eram sólidas. Elas estavam firmadas, uma parede na outra, uma pedra sobre pedra, estavam firmadas. Ou seja, o processo e o material que foi usado para a construção estavam corretos. Jesus não condenou isso. Então quem olhava aquelas casas, uma construída sobre a rocha e uma construída sobre a areia, falavam: essas casas realmente estão firmes. Porque eles olhavam e eles viam aquelas casas bonitas, adornadas, pintadas, com as suas telhas vermelhas. Então quem olhava não fazia distinção alguma entre uma casa e outra. Mas Jesus, ele fala que existem dois tipos de construtores nesse texto. É o construtor prudente e o construtor insensato. Amém? Amém. E o que distingue, segundo o que Jesus fala, segundo o que está escrito aqui nesse texto, o que distingue o construtor sensato do insensato, do prudente do imprudente? Pode falar. Onde foi construído? Sobre qual fundamento foi firmada aquela casa? É isso que faz a diferença. É isso que Jesus está falando que fez a diferença. Então ele fala de dois. E eu vou falar hoje sobre o primeiro, porque não vai dar tempo de eu terminar. Vou terminar na semana que vem. O primeiro construtor, o prudente. Prudente significa ajuizado, competente. É isso que significa. Fala o quê? Fala que o prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Amém? E aí a gente pergunta, o que é a rocha? O que é a rocha? O que é a rocha que ele construiu sobre? Jesus. Amém? Amém. Jesus é a rocha. Olha o que fala aqui, Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus está conversando com os seus discípulos e pergunta assim: quem que as pessoas dizem que eu sou? Lembra dessa passagem? Lembra? Mateus 16, 18. O contexto é esse: Jesus com as pessoas, com os seus discípulos, e perguntando para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí uns falam assim: uns falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias, outros falam que você é um profeta, não é? Mas aí Pedro se levanta e fala assim: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que está falando ali? Está falando que a pedra sobre a qual está edificada a vida da pessoa prudente é Cristo. Amém? Amém. É Jesus. É isso que Jesus falou.
A pedra sou eu. A rocha sou eu. Você está certo, Pedro. Eu sou a rocha que você deve colocar a sua vida. Amém. Eu sou a firmeza que você deve se posicionar sobre mim. Amém. Se posicione sobre mim. Eu sou firme. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 3, de 10 a 11. Paulo fala assim: conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é quem? Jesus Cristo. Então, o construtor prudente que está falando nessa parábola, ele constrói a sua vida sobre os ensinos de Jesus, os ensinos de Cristo. Esse é o construtor sábio. Mas sabe de uma coisa? Edificar uma vida sobre a rocha requer trabalho. Imagina você cavar o chão até chegar à rocha. Não é fácil. Hoje é mais fácil. Tem máquinas, não é? Escavadeiras. Mas naquele tempo não era fácil. Então, é algo que exige trabalho. Eu quero repetir isso para ficar muito evidente na sua mente. Construir sobre a rocha requer trabalho. Você pode falar isso? Construir sobre a rocha requer trabalho. Esse mesmo texto em Lucas, esse mesmo texto em Lucas, capítulo 6, eu creio. Vamos ver. Seis. Alguém achou? Não. Ah, tá certo. Obrigado. Lucas 6, 46. Esse mesmo texto, Lucas, ele é mais detalhista. Amém? Lucas era um médico, irmãos. E ele não foi discípulo de Jesus. Lucas não foi discípulo. Ele era um médico. Ele foi fazer uma pesquisa para um homem que não se sabe quem é, mas pediu para Lucas fazer isso. Então Lucas foi analisar todos aqueles fatos que foram falados a respeito de Jesus. Então, olha como ele narra esse texto aqui. Ele narra assim, ó: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar. Mateus fala simplesmente que construiu sobre a rocha. Lucas fala que no sermão de Jesus, Jesus fala que ele cavou fundo. Cavou fundo. Então, construir sobre Jesus na sua vida requer esforço seu. Glória a Deus. Amém? Amém. Prega, pastor. Não é de mão beijada.
eu construo sobre Jesus. Eu tenho que fazer a minha parte, o meu trabalho. Então fala que ele cavou. Isso nos mostra a necessidade de esforço nosso. E fala que quando ele abriu, entende-se aqui, que ele abriu uma vala profunda para chegar até a rocha. Precisamos de profundidade espiritual na nossa vida. Não é oba-oba, é o que Deus fala. É isso que eu vou fazer. Senhor, me ajuda. Eu não estou falando isso para colocar um peso sobre você, não. Eu estou falando isso para falar para você que o Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo está com você. Para você chegar aonde, na profundidade que Deus espera que você chegue. Glória a Deus. Não podemos ser superficiais nas nossas relações com Deus. Isso eu concordo com Deus. E isso aqui não. Isso aqui é legalzinho, ó. Vou falar, não, eu tenho que ser profundo nas minhas relações com Deus. Se o que Deus fala é contra o que eu penso, eu vou buscar no Espírito Santo, e o Espírito Santo vai falar com o meu espírito, e ele vai mostrar aquilo que é certo, aquilo que eu devo fazer, como eu devo agir. É assim, cavar fundo. Amém. Penetrar na natureza santa de Deus, cavar. Aleluia. É isso. Cavar a graça de Deus, cavar o amor de Deus. É isso. E aí fala que depois que ele cavou, ele lançou o alicerce sobre a rocha. Somente após cavar com profundidade é que o alicerce foi colocado. Porque senão fica que nem o outro. Fica sobre a areia, sobre a terra. Cavou. É somente. Então, quando se coloca a massa, o concreto, sobre a rocha, aquele concreto se funde com a rocha e se torna uma massa única. Deus quer que você seja assim. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a sua vida se funda com Cristo. E vocês serão um. Amém? Amém. Um com Cristo. Amém? Amém. É isso. Glória a Deus. É isso que a Bíblia diz. Um com Cristo é isso. É fundir a minha vida, a vida de Cristo, com a vida de Cristo. Aleluia. Então, pensando nisso tudo que eu estou falando para você, para construir sobre a rocha é necessário algumas coisas, que é esse cavar, que é esse abrir a vala, que é esse colocar o alicerce sobre Cristo. Algumas coisas que eu queria detalhar aqui com você. Primeira, conversão. Pode falar isso comigo? Conversão. Glória a Deus. O que é conversão? Mudar de direção. Ou seja, eu estava indo numa direção e então eu convirjo, eu mudo a direção, eu saio daquela rota
e vou para outra. Conversão, mudar de direção. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 11, no versículo 28. Jesus fala assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então a conversão sua e a minha tem que ser assim. Senão não é conversão. Senão é eu gostar. Senão é eu achar bonito. Fala que venham a mim, ou seja, eu estou indo numa direção e então eu mudo e vou para Jesus. Venham a mim. Amém? Amém. Então, o primeiro ponto nesse colocar o alicerce sobre a rocha é isso: conversão. Você precisa se converter a Cristo. Amém. Se converter a Cristo. Se converter a Cristo é eu reconhecer que Jesus é Deus e que Ele sabe mais do que eu. Então Ele tem condições de dirigir a minha vida como que eu não tenho. Isso é conversão. Amém? O segundo ponto é salvação. O que é salvação? Salvação é um estado que Deus me coloca. É Deus quem te salva. Você não é salvo pelo que você faz, mas quando você se dirige a Cristo, então Cristo, Ele te coloca no estado de salvo. É Ele que faz. Aleluia! Ele faz, Ele te faz salvo, Ele te salva, Ele te faz. Deus te coloca nesse estado, é Deus que te coloca lá. Então você vai em direção e Ele te coloca lá. Amém? Amém. Olha o que fala aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17, na primeira parte. Só a primeira parte. Fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, é condicional. Só vai ser nova criação se estiver alicerçado em Cristo. Amém? Amém. Se estiver alicerçado em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus faz isso. Se dependesse da gente não conseguia. Mas aí quando você ouve a palavra e você fala: realmente eu preciso disso na minha vida, a Bíblia fala que Deus te salva. Amém. Que bênção. Aleluia. Outro ponto, dentro desse estar alicerçado na rocha, é transformação. Amém? É um processo. Eu vou me tornando parecido com Jesus. Você olha no espelho e você vê Jesus. Você está se tornando. Amém? Ah, pastor, mas eu ainda faço tanta coisa. É um processo. Olha o que fala 2 Coríntios 5,17: as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é importante a gente ver como que nós estamos. É preciso transformação.
Aquele que está na rocha que é Jesus precisa se transformar, mudar. É isso que a Bíblia fala para nós. Precisamos mudar, nos transformar. Olha aqui, Gálatas 5. Gálatas 5, 19 a 21. Ali fala a respeito do fruto do Espírito. Não é isso? Da carne a gente vai ver daqui a pouco. É dos frutos do Espírito. A gente vai ver uma coisa interessante. É exatamente isso. Você tocou o ponto certinho. É exatamente isso. Olha o que fala aqui, ó. Gálatas 5, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam, e aqui o sentido é que praticam, vivem praticando, a vida deles é isso, é constantemente assim, essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Mas depois ele continua. Mas as obras do Espírito, é isso? Como é que está aí? Mas o fruto do Espírito, não é obras. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Amém. Então, eu queria te perguntar uma coisa. A mangueira, ela precisa se esforçar para nascer manga? Não. Ela precisa ficar falando assim todo dia, né? Que nem tem gente que quando vai ter neném, quer que o neném tenha olho azul, né? Aí fica olhando coisa azul, né? Não vai ter... Será que a mangueira precisa ficar falando para ela mesma: você vai dar manga? Doce. Manga doce. Precisa? Não. Natural. É natural. Ela não precisa se esforçar. É algo natural. A mudança é algo natural daquele que é salvo. Aleluia. É natural. Precisa acontecer. É preciso mudar. Não estou falando para você ficar se subjugando, para você ficar fazendo, coisas contra o seu corpo, né, como algumas religiões fazem. Não é isso. Eu preciso cavar na graça de Deus, amém? Amém. Cavar fundo. É isso que fala. Eu preciso buscar em Deus. Eu preciso me colocar realmente diante do Senhor. Eu preciso realmente dar a minha vida para Jesus. Eu preciso realmente estar em Cristo e ser nova criação. Nascer de novo. É isso. Então, essa mensagem, ela fala assim: a casa caiu. É o título dessa mensagem. A casa caiu. São algumas
frases, né? Que nos levam a pensar algumas coisas. A frase, a casa caiu, ou seja, não deu nada certo. Não está certo. Está dando tudo errado. Então, para casa não cair, eu preciso estar alicerçado na rocha, que é Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, eu queria que a gente pensasse hoje, e essa mensagem é para todos nós aqui, para mim, para todos nós. Eu falei para a Ivonete colocar uns papeizinhos. Ela colocou de novo um papelzinho de oração. Só que você não vai pedir pedido de oração. Não é mais para fazer pedido de oração. Você já fez. Eu queria que você pensasse. E você olha para o seu papel, não olha para o papel do seu amigo, do seu irmão, da sua esposa, do seu... Não, olha para o seu. E eu queria que você escrevesse só isso, sim ou não. Só isso. A essa pergunta. A minha vida está alicerçada em Cristo? Só isso. Eu não estou perguntando nada. Só isso. De verdade, a minha vida está alicerçada em Cristo? Escreva. Eu não vou pedir para você ler o que você escreveu. É você ver o que você escreveu. Escreva. Feche seus olhos. E nós vamos orar nesse momento. Se você chegou à conclusão de que a sua vida está realmente alicerçada em Cristo, glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer a Deus por isso. Amém? Todos já escreveram? Sim. Eu não vou pedir para você trazer. Pode ficar tranquilo. Eu não vou expor você de maneira alguma. O Senhor conhece você. Conhece seu coração. Deus nos conhece. Só escreva sim, se realmente está alicerçado, e não se não está. Então, se está, eu queria agradecer a Deus por isso. Senhor, obrigado por essas vidas que realmente suas vidas estão alicerçadas em Cristo. Obrigado, Senhor, porque eles fazem parte da tua família, porque as suas vidas estão firmadas na rocha que é Jesus. Obrigado, Senhor. Agora, se por acaso alguém colocou não, eu queria orar por você. E quando eu estiver orando, eu queria que você orasse comigo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Se alguém está nessa condição, olha, eu quero te falar que Deus ama você. Aleluia. Glória a Deus. Que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. E Ele quer que você se firme nele mesmo, em Cristo. Eu queria orar por você. Eu queria que você orasse comigo, se você está nessa condição. Ora baixinho para você. Fala assim: Senhor Deus, nessa noite, o Teu Espírito Santo me confrontou
E eu chego à conclusão que eu ainda não estou firmado em Ti. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, nessa noite eu vou a Ti. Eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero dedicar o meu ser a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Eu não quero mais ter aparência de crente. Eu não quero mais ter uma religião. Eu quero, Senhor, ter Cristo como meu alicerce, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. De olhos fechados como nós estamos, não olhe para ninguém, feche seus olhos. Eu queria perguntar para você, eu queria que você desse um sinal para mim. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, eu só vou querer saber quem é você, e eu vou entrar em contato com você. Nós vamos orar com você. Você quer fazer disso hoje? Entregar sua vida de verdade a Jesus? Levanta sua mão, eu quero orar com você. Alguém? Amém. Mais alguém? Temos 2 pessoas já. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que veio até nós hoje. E o Teu Santo Espírito que nos confronta, Senhor, e nos leva ao arrependimento. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o alicerce. O alicerce da sua vida. Jesus. Você pode falar isso? Jesus é o meu alicerce. Pode vir a tempestade que for. Qual foi aquela tempestade que devastou lá os Estados Unidos? Furacão último aí que teve? Não é o Katrina, teve um pior. Qual foi? O Irma. Exatamente, muito bem. O Irma. Pode vir o furacão Irma sobre mim. A minha vida está fundamentada no alicerce que é Jesus. Não vai me derrubar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem para prostrar-me, vim para dizer que és meu. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Grande mensagem. Que Deus abençoe cada um. Para que essa palavra ela fique bem viva no coração de cada um. Para que os irmãos vivam as bênçãos que Deus professou e declarou nesta noite sobre nossas vidas. Estende suas mãos, queridos. Pai, nós glorificamos, Senhor Deus, porque em Ti, Senhor Deus, está a nossa estrutura, Senhor Deus. Nossa estrutura, Senhor Deus, ó Pai, física. Nossa estrutura, Senhor Deus, ó Pai, espiritual, Senhor Deus. Toda, Senhor Deus, nosso ser, ó Pai, só pode estar firme, Senhor Deus, em Ti, ó Pai. Em mais ninguém, ó Senhor. Nós te glorificamos, Senhor Deus, porque nós estávamos
no lodo, nós estávamos no charco, Senhor Deus, ó Pai, no lamaçal, ó Pai. Ó Senhor Deus, em lugares, Senhor Deus, movediços, onde nós poderemos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, ó Pai, entrando, Senhor Deus, ó Pai, numa imundice, Senhor. E Tu, Senhor Deus, com o Teu poder, ó Pai, nos tirou desse charco de lodo e nos colocou firmados sobre a rocha. Hoje, Senhor Deus, nós estamos, ó Senhor Deus, fortalecidos, ó Pai. Hoje, Senhor Deus, nós temos o toque do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, dirigindo as nossas vidas, nos fazendo, Senhor Deus, caminhar, Senhor Deus, de vitória em vitória, Senhor. Nós te agradecemos a Ti, ó Senhor Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com o povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Sai assim, dá um abraço ao meu irmão.